o capítulo 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 1, por favor, queridos. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. O amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, traí um homem inocente. Retrucaram eles: que nos importa? Isto é problema seu. Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar este dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Versículo 11 a seguir. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra ti? Mas, para a surpresa do governador, Jesus não disse nada. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Tomai o vosso assento, por favor, queridos. Expressar a minha alegria por estar com vocês, para cultuar o precioso nome de Jesus e poder pregar a sua poderosa palavra. Pastor Saulo, minha gratidão pela sua vida, sua família e pela oportunidade que me é dada para estar servindo ao povo que Deus lhe tem confiado. Pastor Adão, é um prazer ser ministrado pela sua vida, ver como Deus tem prosperado o seu ministério por aqueles que aprendem contigo, e que o Senhor te conserve com muita graça e sabedoria. A irmã Carol e toda a liderança da juventude nesta igreja, que o Senhor os abençoe, os guarde e os preserve na presença dEle. Queridos, eu tenho 2 títulos em livros da minha autoria, para que, se você quiser, possa adquirir depois da pregação. Eu tenho um livro intitulado Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. E eu tenho um último livro que lancei, Deus Fala em Gênesis, uma exposição de cada capítulo, uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo do livro do Gênesis, apontando para Cristo, para os apóstolos e para a igreja. Uma conclusão cristocêntrica em todos os capítulos e um devocional diário, depois de cada capítulo comentado e explicado. Quem quiser adquirir, Além dos Sonhos, R$30. Deus Fala em Gênesis, fica por R$50. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, antes que o véu fosse rasgado. Antes que o véu fosse rasgado. Jesus nasceu para morrer.
Diferente de Sansão, que nasceu para matar, Jesus nasceu para morrer. Na sua morte estava a nossa vida. Ele veio morrer a nossa morte para que possamos viver a vida dele. Pelo pecado de Adão, a morte, entrou no mundo. Pelo pecado de Adão, o primeiro cabeça da humanidade, a morte entrou no mundo. Pela obediência de Jesus, o cabeça supremo da humanidade, a vida é disponível ao mundo. Para você herdar a morte de Adão, você não precisa fazer nada, basta ter nascido. Já nascemos debaixo do pecado, já nascemos condenados, já nascemos debaixo da ira de Deus. Todo ser humano já nasce debaixo do efeito do pecado, por causa do pecado do primeiro líder da humanidade. Mas, para herdar a vida de Cristo, você precisa crer. Se você negar a influência de Adão em você, não acontece nada. Você continua pecador, condenado e vai para o inferno. Mas se você negar Jesus como único e suficiente Salvador, aí, meu irmão, a consequência é pesada. Você está abrindo mão do único meio decretado por Deus para a nossa salvação. Mateus 27, temos uma explicação superficial no sentido de não entendermos com profundidade o que naquele dia estava acontecendo no mundo espiritual. Porém, o que Mateus vai escrever de modo didático, para facilitar a nossa compreensão sobre aquela noite em que Jesus está sendo condenado e acusado injustamente, nos faz perceber a presença do mal neste mundo. Nós veremos nesse texto os pormenores, algumas coisas ao redor de Jerusalém, ou dentro de Jerusalém, enquanto o Pai no céu planejava rasgar o véu. O véu no templo tinha uma simbologia muito forte. E a primeira simbologia do véu no templo era que o acesso à intimidade com Deus não estava disponível a todos. E enquanto esse plano era elaborado e aguardava o momento principal, o ápice da ação de Cristo na cruz do Calvário, Jesus sofreu. Cantamos pelo acesso que nos é garantido, mas para que isso acontecesse, Jesus chorou. Nós sentimos a presença do Pai, porque o véu foi rasgado, mas para que o véu fosse rasgado, Jesus sentiu o abandono do Pai. Glorificamos, porque o véu rasgado simboliza que não há mais condenação, mas Jesus foi condenado. Então, Mateus 27 vai nos trazer algumas lições, e eu quero dividir com vocês. A Bíblia diz que era de manhã cedo, e os principais líderes do povo de Israel, que eram líderes religiosos, estavam outra vez, me ajuda e diga outra vez, é o que está escrito no versículo 1, estavam outra vez planejando uma maneira de levar Jesus à morte. O primeiro ponto que nós temos em Mateus 27 é que esse mundo é marcado por morte. O dono da vida, o autor da vida,
aquele que desde o Gênesis 1 nos ministrou vida, aquele que em João 1 disse que a luz de Cristo era a vida dos homens, está num mundo caído pelo pecado que planeja matá-lo. E esses homens, esses líderes espirituais, que eram os responsáveis por ministrarem vida pela lei de Deus, estão projetando a morte do Filho de Deus. E se o texto diz outra vez, é porque por várias vezes eles já haviam tentado matar Jesus. Desde o nascimento, Jesus teve que escapar da morte e teve influência religiosa, pois aqueles escribas que estavam diante de Herodes, interpretando os profetas, sabiam da intenção de Herodes, que era matar qualquer um que ameaçasse o trono, pois Herodes matava os próprios filhos, só para não ter herdeiro. Imagine agora, se interpretando pelas profecias, que aquele que nasceu é o verdadeiro herdeiro do trono. E eles cooperam com Herodes, para que se encontre Jesus, e Jesus seja assassinado, mas não deu certo. Em João capítulos 7 e 8, ordenaram que a polícia do templo judaico prendesse Jesus. Jesus estava pregando e os homens foram prendê-lo, mas de repente voltaram sem Jesus. E aí eles perguntaram, esses aqui do capítulo 27, versículo 1, cadê o homem que mandamos vocês prenderem? E eles responderam, nunca vimos ninguém pregar como aquele homem. Nós demoramos porque ficamos ouvindo ele pregar. Ou seja, ao invés de prenderem Jesus, foram presos pela pregação de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 9, que pegaram em pedras para tentar matar Jesus. E Jesus saiu andando no meio deles e não perceberam. Muitas vezes conversavam com Judas para tentar entregar Jesus, mas não conseguiam, porque tinha a hora. Quando você lê João 18, Mateus 26, João 12, você vê o próprio Jesus dizer, chegou a hora do poder das trevas, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. Esses homens estavam sempre planejando levar Jesus à morte. Esse mundo é marcado por morte. Vejamos o versículo do número 3. Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte. Mais uma vez, o texto está dizendo que naquela manhã, o pensamento de morte, as palavras de morte envolvem Jerusalém. Mesmo com o dono da vida ali, os homens preferem projetar a morte. Os homens condenam o rei, o príncipe da vida, à morte. Mais uma vez, o texto mostra que esse mundo está marcado pela morte. Vocês leram a história comigo, versículo do número 6. Quando Judas joga as moedas, as 30 moedas, no templo, no versículo 5, o versículo 6 diz que esses líderes juntaram as moedas e disseram, não é certo colocar esse dinheiro no tesouro ou no baú do templo. Vamos comprar um campo e transformá-lo num cemitério para estrangeiros, porque eles não aceitavam que os gentios fossem sepultados no mesmo ambiente que os judeus. Então, assim como o véu no templo estava indicando a separação entre Deus e os homens, os próprios sacerdotes também separavam as outras pessoas deles até na hora da morte. Nem morto
eu sou sepultado junto com tu, nem morto a gente pode ficar junto. Havia essa separação religiosa. Tudo isso porque o véu ainda estava construído. Todo mundo vai para o pó. Se não for arrebatado, vai continuar no pó até a segunda vinda do Senhor, que vai estabelecer o tempo do juízo final. Todo homem do pó veio, para o pó volta. Mas a soberba deles fazia com que eles dissessem: vamos fazer um cemitério para quem não é judeu, separados da gente. Mais uma vez, da intenção deles, do coração deles, do bolso deles, nas palavras deles, é cemitério e morte. Esse mundo está marcado pela morte. Só a igreja, através da mensagem de Cristo, ministra a palavra da vida. E não é uma vida simplesmente terrenal, é uma vida que a morte não rouba, é a vida eterna. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ou seja, a morte não tem a palavra final sobre aqueles que já receberam a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 11 que ele é a ressurreição e a vida. Em João capítulo 6, Pedro falou para Jesus: para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Esse mundo é marcado por morte. Só a igreja tem a palavra da vida. O segundo ponto que temos nessa história de Mateus 27, antes que o véu fosse rasgado, é o homem e o seu problema sem Jesus. Vejamos pelo exemplo de Judas. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, se encheu de remorso. Perceba que a palavra mais próxima que o autor bíblico encontra para justificar a atitude de Judas é remorso e não arrependimento. Quem sente o remorso tem a possibilidade e a capacidade de voltar a fazer a mesma coisa que havia feito. Não se encontra no comportamento de Judas uma característica de um arrependimento, até porque quem se arrependeu procura primariamente o ofendido, e ele não foi ao ofendido, ele foi àqueles que juntamente com ele cooperaram para ferir o coração de Jesus. Quando Judas, que viu que Jesus havia sido condenado à morte, encheu-se de remorso. Não foi o Espírito Santo que gerou o arrependimento em Judas, porque o arrependimento é algo operado pelo Espírito Santo. É por isso que o homem precisa ter cuidado para não chegar no nível da blasfêmia contra o Espírito de Deus. Quem peca contra o Pai, o Filho intercede. Quem peca contra o Filho, o Espírito Santo intercede. Mas quem peca contra o Espírito, quem vai interceder? É o Espírito que gera no homem o arrependimento. Não há salvação para quem rejeita a pessoa do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que gera arrependimento em nós para a salvação. Se você rejeita aquele que gera o arrependimento em você para a salvação, como é que você vai ter salvação? Então o Espírito de Deus não agiu em Judas gerando arrependimento. Foi um remorso humano, ele se sentindo condenado. Ele não vai buscar quem pode perdoá-lo. Ele devolveu as 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Judas era apóstolo, Judas era pregador, Judas andava com Jesus, e Judas nunca enxergou Jesus como soberano. Judas nunca enxergou Jesus como rei. Judas vende Jesus por um preço de um escravo. Quando ele devolve o dinheiro de um escravo aos líderes do templo, e ele fala assim: ó, pequei, traí um homem
inocente. Só agora ele percebeu que Jesus é santo. Só agora ele percebeu que Jesus não era o que ele pensava. Muitas pessoas, tarde demais, principalmente quando estiverem no lago de fogo, entenderão, se lembrarão da santidade de Cristo. Pois se tem um lugar que a santidade de Cristo será revelada aos homens, será no inferno, pois ali serão julgados todos aqueles que quiseram viver na prática do pecado. Se Cristo não julga quem vive na prática do pecado, logo ele não é santo. Se a sua ira estará sempre no inferno, mostrando seu juízo contra o pecado, logo ele é santo. Existem pessoas que tarde demais perceberão a santidade do Cristo que rejeitam. Quando ele procura esses líderes que são marcados pela morte que há nesse mundo, trair sangue inocente, eles olham para Judas e perguntam assim: que temos a ver com isto? Isto é problema seu. Ah, se Judas procurasse Jesus. Se Judas procurasse Jesus, Jesus diria: estou indo para a cruz, o seu problema agora é meu, eu assumo a sua culpa, eu assumo o seu pecado. O seu problema não é seu, Judas, é meu. Mas ele não procurou aquele que diz: seu problema é meu. Ele procurou aqueles que só pensavam neles, e eles disseram: Judas, isto é problema seu. Perceba, irmãos, que Pilatos entrou por esse caminho. Quando ele questiona se Jesus é rei dos judeus, Jesus permanece calado diante dele. Ele chama a multidão e diz: quem vocês querem que eu solte? Pois estamos na Páscoa. E na Páscoa, para agradar a multidão, sempre o governador romano, Roma subjugava Israel nesse tempo. E o governador romano, para alegrar os judeus, soltava alguém, pelo menos uma família ia ficar feliz. E ele apresenta Cristo, pois ele sabe que Cristo é inocente. Como diz Atos 10, Jesus só fazia o bem. Então ele pergunta às pessoas: vocês querem que eu solte quem? Jesus ou Barrabás? E é claro que no coração dele, ele está dizendo: o povo vai querer que eu solte Jesus. É bom que eu me livro dessa responsabilidade de julgar esse homem. E a multidão gritava: é para soltar Barrabás e é para crucificar Jesus. E o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele lava as suas mãos, no versículo 24, indicando com isso que ele não era responsável pelo que iria acontecer a Jesus. Ele diz: eu estou inocente do sangue deste homem. E na minha versão diz: a responsabilidade é de vocês. Mas não tem como. Todo homem é responsável pelos seus pecados, até o dia que ele se encontra com Jesus e transfere para a cruz, em confissão, os seus pecados. Pilatos é responsável pela sua pecaminosidade. Veja agora a coragem em assumir a responsabilidade humana do povo judeu. Versículo 25. O povo respondeu a Pilatos que nós, eles ali que estavam gritando para crucificar Jesus, e nossos descendentes, já estão amaldiçoando os filhos, nossos filhos, sejamos responsabilizados pela morte dele. Eu vou repetir: está saindo da boca dos judeus, para depois você chegar naquela faculdade comunistinha e ficarem dizendo que Deus permitiu e fez tudo aquilo com os judeus. Saiu da própria boca deles. Nossos filhos, somos os responsáveis pela morte deste homem. Eles, ao invés de crerem que a responsabilidade dos pecados humanos era só de Jesus, eles quiseram assumir essa responsabilidade. E não há ninguém que seja capaz de carregar seus próprios pecados.
Não há ninguém que seja capaz de carregar as próprias culpas. Por isso Deus enviou o seu Filho amado. Por isso Cristo é o sacrifício perfeito. Por isso Pedro escreveu para lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Por quê? Porque só Ele tem tal capacidade para assumir nossas culpas e ainda nos perdoar. Mas eles disseram que caia sobre nós. Eles mesmos se colocam debaixo do juízo pelo desprezo ao Filho de Deus. Que caia sobre nós a culpa, a responsabilidade da morte desse homem. Me mostre na história um povo que sofreu mais do que o povo judeu. Porque sem Jesus, toda a responsabilidade de sua pecaminosidade é sua. Mas quando você se entrega para Jesus, Ele diz lá no céu: Pai, eu já paguei o preço. Pai, eu já derramei o meu sangue. Eu estou vendo daqui que tem gente que está com dificuldade de tomar posse dessa palavra. Romanos 8, irmão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele foi à cruz para assumir a nossa culpa, para tomar sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Que Isaías está falando é de pecado, pois o pecado é a pior doença que existe entre nós. Esse é o segundo ponto da mensagem, a responsabilidade do homem. Quando o homem não quer Jesus, ele vai sofrer a consequência maior do seu pecado, que é a segunda morte, que é a ausência de Deus. Judas não quis ir até aquele que poderia assumir a sua culpa. Ele vai descendo de nível. Olha de onde Judas vem. O nome Judas vem do nome Judá, louvor. Aí agora Jesus o estabelece como apóstolo. Mateus 10 e Lucas 10, ele é enviado para pregar e é enviado para curar. Olha o nível que Judas tem. Mas de repente a cobiça mancha o coração de Judas. De repente a inveja mancha o coração de Judas. De repente ele não quer mais ser liderado, ele quer liderar. E a Bíblia diz que foi ele que liderou a turba para prender Jesus. Olha o nível que ele vai descendo. E ele trai o santo Filho de Deus. Judas se torna um suicida, desrespeitando, tirando de Deus o poder que só de Deus pertence, poder de tirar e dar a vida. Olha o nível que Judas desceu, porque rejeitou Jesus. Irmão, você não precisa, moça, rapaz que me escuta, você que está na live, você não precisa viver debaixo do jugo do pecado. Pecou, caiu, falhou, mas na cruz Jesus pagou o preço, derramou sangue para que você fosse perdoada, para que você fosse perdoado. Quem sente essa liberdade em Cristo? Aleluia! Pelo sangue derramado lá na cruz, eu me alegro, isso me edifica. Caí porque já sou pecador, mas tem alguém que me levanta porque ele nunca caiu, ele é santo, o Filho de Deus. Falemos mais um pouco de Pilatos, o covarde, que pela manipulação da multidão quer fazer a coisa certa, livrar Jesus da forma errada, colocando a responsabilidade no outro. A gente herdou isso lá do jardim. Adão, o que você fez? Foi Eva que deu o fruto para eu. Eva, o que você fez? Foi a serpente
que deu o fruto para eu. E se a serpente pudesse falar, ela diria: foi o Satanás que me fez tentar o casal. Nós temos essa mania de responsabilizar o outro, transferir a responsabilidade. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele nos mostra que a gente é culpado, que a gente é pecador, só não é condenado. Aleluia! Nesse momento, prenderam Jesus, mandaram Jesus para Pilatos, que é a autoridade romana, a autoridade religiosa, não poderia ter a última palavra. Então leva para o representante da autoridade romana, que é o governador romano, Pilatos. Ele olha para Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus, sabendo da lei romana, para não se complicar, Jesus diz: é você quem está dizendo. Ou seja, as palavras nos denunciam. Jesus está calado e eles estão falando. Quem menos fala, menos terá do que se arrepender. Jesus diz: é você que está dizendo. Os principais sacerdotes fizeram acusações e Jesus permaneceu calado. Interessante, com os religiosos, Jesus fica calado. Para Pilatos, Jesus ainda dá uma resposta para ele refletir. Quando Jesus diz: é você que está dizendo, sabe o que Jesus acabou de dizer? Você acabou de confessar. Você não pode voltar atrás. Você afirmou que eu sou o rei dos judeus. Aí no 13 então ele pergunta: não estás ouvindo as acusações que fazem contra você? Aí agora, quando se trata das acusações, Jesus permanece calado. Ele não tem que provar nada. Quem é não prova, quem é discernido. Jesus sabe que ele é santo. Aí Mateus vai contar um pouquinho de história para nós. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro. Me ajude, durante a festa E ele vai fazer a proposta para libertar um prisioneiro. Por quê? Porque eles estão na festa da Páscoa. Aí eu pergunto para a igreja: o cordeiro morria na Páscoa, sim ou não? Sim. Agora, Jesus está sendo condenado para a morte na festa Aí eu te pergunto: quem está no controle? Não podia ser na festa dos tabernáculos, não podia ser na festa das primícias, não podia ser na festa do Pentecostes, não podia ser na festa do ano do jubileu, tinha que ser na Páscoa. Por quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aquela era a festa perfeita para a morte de Jesus. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso, irmão? Para que você se alegre com o que eu vou lhe dizer. Ele não morreu por causa da traição de Judas, ele não morreu pelo ódio dos sacerdotes, ele não morreu pela covardia de Pilatos, ele morreu porque era um plano perfeito, divino do Pai. Ele morreu porque ele disse: a minha vida ninguém tira, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Aleluia! O Cordeiro tinha que morrer na Páscoa. Que festa nós estamos, pessoal? A mentalidade de Pilatos: a gente está na Páscoa. Opa, na Páscoa a gente solta o prisioneiro e aí não tem morte. Mas o pai dizendo: não, não é assim não. É na Páscoa que tem morte. Aí Pilatos diria: mas o que morre é o cordeiro. E o pai perguntaria: e tu acha que tu está diante de quem? Aí Pilatos diria: eu estou diante de alguém que o povo está dizendo que ele quer ser rei, que ele quer tomar o lugar de César. Aí nós iríamos ler assim para Pilatos: ó, Pilatos, abre aí em Isaías 53. Aí a gente ia ler para ele: ó, pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas o seu sofrimento é por causa da nossa rebeldia.
Ele está sendo esmagado por causa de nossos pecados. Ele sofre o castigo para que sejamos restaurados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, e no entanto Deus fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. Irmão, naquele momento Pilatos está em sua plataforma, que é chamada de trono, e Jesus está calado como um cordeiro. Mas depois da ressurreição de Jesus, o negócio inverte. Pilatos está no seu trono e Jesus calado, mas depois da ressurreição é Jesus quem assume o trono. E um dia, no juízo final, só Jesus estará no trono. A igreja e os anjos acompanhando Jesus. E diante de Jesus estarão sacerdotes, Judas, Pilatos e a multidão, e até Barrabás, se não houverem se convertido naquele tempo. E agora Pilatos vai ver quem é que tem poder para falar. Agora Pilatos verá quem é que está no trono e tem todo o domínio no céu e na terra. Aquele que naquele dia estava sendo julgado e condenado, no dia da sua vinda, quando ele estabeleceu o juízo final, depois da sua segunda vinda, é aí que o verdadeiro juiz será revelado. Mas voltemos para aquele dia. É a festa da Páscoa, vamos soltar um prisioneiro, vamos. E aí, meu irmão, ele disse: a multidão vai escolher, porque ele é político, e o político trabalha para agradar o povo. Ele vai chegar diante da multidão reunida naquela manhã que Jesus foi preso, e ele pergunta: quem vocês querem que eu solte? Olhe para mim, por favor. Barrabás está preso. Pilatos está no local público, a multidão está diante dele, e ele faz a pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Pilatos é um homem só, Barrabás está preso, Jesus está aqui, só Jesus escuta Pilatos, Barrabás não. Quem vocês querem que eu solte? Aí eles gritam: Barrabás. A multidão escutou o quê? Diga: Barrabás. Aí Pilatos mais uma vez olha para eles e pergunta: quem vocês querem que eu crucifique? Ele quer fazer um jogo de palavras para ver se confunde a multidão. Quem vocês querem que eu solte? A multidão grita: Barrabás. Ele: não acredito que vocês estão dizendo isso, então eu vou falar de um modo negativo. Quem vocês querem que eu crucifique? Vai que o povo diz: Barrabás. Ele diz: venci. Mas o povo está ligado e o povo diz: o Cristo. Agora vamos para como está escrito, não como a minha interpretação diz. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás. E o que eu faço com o Cristo? Aí a multidão grita o quê? Então eu vou fazer uma pergunta para quem está ligado. A multidão gritou duas palavras. A primeira foi Barrabás. E a segunda foi? Se imagine agora você no lugar de Barrabás. Você não está ouvindo Pilatos perguntar. Você está preso como Barrabás. A multidão grita duas palavras: Barrabás, crucifica. Barrabás, crucifica. Barrabás, crucifica. O que ele está ouvindo na prisão é: o povo está mandando que eu seja crucificado. Ele não sabia que enquanto ele estava preso, enquanto ele pensa que a multidão o condena à morte,
tinha alguém tomando o lugar dele. É Jesus. Isso tem tudo a ver contigo. Você não sabia, mas ele já tinha assumido a sua culpa lá na cruz. Você era um bebê, você era uma criança, você era uma adolescente, você nem sabia de evangelho, mas ele já havia assumido toda a nossa culpa. Aleluia! E agora, para surpresa de Barrabás, alguém vem a ele e diz: você está livre. Aquele que deveria ser crucificado é livre, e aquele que poderia e deveria ser livre das acusações humanas, ele foi crucificado. E em 3 idiomas a sentença de Jesus foi decretada: latim, hebraico, grego. O latim, a língua da lei romana; o grego, a língua da filosofia; e o hebraico, a língua da religião. Esses 3 sistemas sempre odiaram Jesus. A lei dos homens ainda odeia Jesus. Existem leis de tirar da Bíblia que Jesus é Deus. Existem leis que querem tirar da Bíblia a doutrina contra o pecado. Existem leis em países que quem tiver Bíblia vai preso. É o latim, é a linguagem da lei, é o idioma da lei, proibindo que tenhamos acesso a Cristo. A lei é inimiga de Cristo em certos aspectos. Nem tudo que é legal é justo. Agora, é a igreja que se ergue. Exemplo único que eu vou dar aqui: tem decretos, ou estão querendo sancionar, que a igreja faça casamentos homoafetivos, que a igreja aceite e ache normal a gente colocar aqui dentro a ideologia de gênero. Lei. Mas aí cabe à igreja dizer: não, existe uma lei acima da lei romana, existe uma lei acima da lei dos homens. O que foi que aconteceu com Jesus? Foi para a cruz por causa da lei romana. E o que vai acontecer com a igreja? Se ela não for covarde, o sangue vai escorrer pela canela, mas ela não vai abrir mão da palavra. Aleluia! Não vai. O idioma da filosofia, o grego, os filósofos filosofam, filosofaram e futuro aí, depois tu pensa, e vão falar contra Cristo, vão desprezar a igreja, vão dizer que ele não é Deus. Você sabe que os ateus estudam, os ateus pesquisam e falam piadas contra Cristo, falam palavras imorais contra Cristo. A filosofia em certos ambientes e em certas academias desprezam Cristo, desprezam o conhecimento bíblico, desprezam as escrituras. Cabe à igreja não se deixar levar por filosofias humanas e continuar buscando a revelação do Espírito. Falar como Paulo: eu não fui chamado para pregar a persuasão da sabedoria grega e humana, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. É a mensagem da cruz que liberta a humanidade. Irmão, e colocaram também a acusação contra Cristo na língua hebraica, a língua da religião que não aceita Jesus. Quantos países têm suas religiões que desprezam o evangelho, mas a igreja está de pé dizendo: o evangelho é poder de Deus, o evangelho é poder de Deus. Veio Roma, caiu; veio o Coliseu, caiu; vieram Césares, caíram; vieram as leis de vários países, caíram. E a igreja está há 2000 anos dizendo que ele vive, ele reina, ele é Deus para todo sempre. A língua da religião, o idioma da religião não destruiu a nossa fé. Naquele dia ele foi condenado pela maioria, naquele dia foi decretado pela maioria que ele deveria
morrer. E quando todo mundo pensa que eles estavam no controle, eles não estavam. Ele morreu na Páscoa porque ele é o Cordeiro de Deus. O versículo de número 9 diz que quando compraram aquele campo e transformaram num cemitério, se cumpriu a profecia de Jeremias. Estava tudo escrito. 1 Coríntios capítulo 15 diz: Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou conforme as escrituras. Aleluia. Estava tudo profetizado. Não tinha ninguém ali no controle senão Ele mesmo. Aí agora eu caminho para a conclusão dessa mensagem. Quem de fato é inocente? Olhando para esse texto, você percebe que Judas devolve as moedas. E você diz logo, ele é inocente, porque ele devolveu. Não, Judas não é inocente. Pilatos disse: eu vou lavar as mãos, logo eu sou inocente, e a culpa é de vocês. Não, Pilatos, você não é inocente, você é covarde. Judas, você é traidor. E a mulher de Pilatos, ela teve um sonho. Deus foi no sonho daquela mulher para aumentar a sentença de Pilatos, irmão. Deus visitou aquela mulher no leito do sono. De alguma forma, Deus comunicou ao coração dela: meu filho é santo, meu filho é justo. E ela mandou um recadinho, ela mandou um bilhetinho. Não tinha um WhatsApp, mas ela mandou uma carta, ou ela mandou um mensageiro: não se envolva com esse homem, ele é justo, ele é justo. Judas não é inocente, Pilatos não é inocente, ela também não é inocente, a multidão não é inocente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é o inocente? Olha que coisa linda, irmão. Quem é o inocente aqui na história? O condenado. Quem é o inocente aqui na história? O acusado. Quem é o inocente aqui na história? O crucificado. Pedro disse: ele é o Cordeiro Santo, nele não tem mancha. João disse: ele é luz e nele não tem treva alguma. Essa mulher disse: ele é justo. O centurião no pé da cruz disse: ele é o Filho de Deus. Judas disse: o sangue dele é inocente. E os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o nosso Senhor, só Ele é santo. Aleluia, aleluia. A igreja que adora esse Cristo faz a diferença, porque do mesmo jeito que aqueles odiaram Jesus, o mundo ainda odeia Jesus. Então tem esses podcasts desses youtubobos falando bobagem a respeito de Cristo e da igreja. Sempre foi assim. Sempre houve o Judas, sempre houve o Pilatos, sempre houve a religião que odeia Cristo. Sempre houve. E aí, pastor, e aí se a gente for olhar só para Judas, Pilatos e a religião que o odeia, a gente ficaria triste. Mas o texto não acaba me dando essa sentença, porque enquanto a gente tem esses que dizem isso, crucificam, crucificam, crucificam. Tem gente que diz o Salmo 42, como a corça clama pelas águas, a minha alma suspira por ti, Jesus. Enquanto tem gente que despreza Jesus, tem gente que fala o que João disse em Apocalipse 22:20, Maranata, vem logo Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Levante a sua mão se você pode. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo. Diga: tu és santo. Diga que você o ama. Diga: tu és o meu amado. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso.
digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, é o Senhor Deus. O Senhor ouviu Pilatos, o Senhor ouviu a multidão, o Senhor ouviu os sacerdotes, mas o Senhor escuta a sua igreja lhe dizer que tu és santo, santo. Se você estivesse lá, irmão, você ia deixar a multidão ter a última palavra. Você ia corrigi-la e dizer: não, ele não é o condenado, ele é o inocente. Fica em pé cantando isso, irmão. Tu vai cantar isso lá na glória. Ensaia aqui, irmão. Digno, digno. A igreja pode cantar que Ele é santo. A igreja pode cantar que Ele é santo. Pode. Poderoso. Cante criança, cante moça, cante adolescente, cante rapaz, cante obreiro. Só a voz da igreja, por favor. Amém? Porque Ele posso perdoar. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Se tiver alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje, deixa a gente orar por você. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você está com vontade de ser livre em Cristo. Hoje você está com vontade de se entregar ao único Senhor e Salvador da humanidade. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente orar por você. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus? Temos um jovem aqui.
que acredita que o Cordeiro de Deus ainda tira o pecado da vida do homem. Está vindo a segunda pessoa para Jesus. Deus enviou. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Seu filho. Cadê a terceira pessoa para papai? Está vindo a terceira pessoa para papai. Quem pode dar glória a Deus por isso? Está vindo a quarta pessoa para Jesus. Não para de cantar, igreja. Cadê a quinta pessoa para papai? Na cruz morreu. Cadê a quinta pessoa para papai?